Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu querido explorador, minha querida exploradora. Hoje eu quero conversar um pouquinho a respeito da jornada da vida. Deixa eu compartilhar aqui com você a minha tela, para a gente seguir direitinho, né? Ai, é tão bom essas imagens, gente, como é bom! Tudo fica muito mais claro. Então vamos compreender um pouquinho a jornada da vida. Quando eu resolvi desenvolver o meu método próprio de direcionamento para as pessoas, eu pensei assim, eu não posso usar apenas técnicas de psicanálise, de life coaching, de PNL. Eu tenho que botar a minha essência, quem eu sou. Eu sou uma pessoa que gosta muito da espiritualidade, eu estudo muito. E por isso, eu falei, não, o meu processo, ele tem que ter, sim, técnicas, ferramentas e muita espiritualidade, porque a jornada da vida remete a isso, a nossa alma, o nosso espírito, quem somos nós de verdade. Na linha da espiritualidade, eu escolhi a ferramenta Bhava Chakra. Bhava Chakra é uma representação que os budistas tibetanos faziam sobre o ciclo da vida. E na área de autodesenvolvimento, eu me inspirei na ferramenta Roda da Vida. Essa ferramenta também é muito utilizada pela psicologia, pelo coaching, para a gente estar avaliando quais são as áreas da vida. Você sabe me dizer quais são todas as áreas da vida, como que a vida é dividida, porque ela é um todo, mas ela tem partes que precisam ser olhadas. E também outro processo que me inspirou muito foi a jornada do herói. A jornada do herói é o caminho que nós, enquanto personagens, enquanto atores, enquanto personagens principais das nossas vidas, é o caminho que a gente segue, desde quando nascemos até o dia da nossa passagem. É muito bonito. E é por isso que nós trabalhamos uma jornada. E com essas três linhas, né, a jornada do herói, a roda da vida e a Bhava Chakra, eu desenvolvi a rota de Cora. Então, aqui, mostrar para que você possa visualizar como foi feito esse processo. Desenvolvimento de um método próprio, através dessas três ferramentas. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso aqui, ó. Eu preciso desenvolver o meu método. Eu quero ter a minha particularidade, porque eu já ajudei muita gente. E foi com esse jeitinho meu que eu ajudei. Então, eu quero pegar todo o conhecimento que eu tenho e quero transformar num único processo, um processo realmente transformador para as pessoas. E aí eu escolhi quais eram as minhas fontes de inspiração, que linha que eu iria seguir, né? Porque a gente precisa ter esse direcionamento. Então, eu criei a Rota de Cora. Deixa eu te contar uma coisa, você já está na Rota de Cora, viu? Caso você não tenha percebido, já estamos numa rota, já estamos num caminho. Daqui a pouquinho eu vou te explicar o que significa Cora, não se preocupe. E depois do método desenvolvido, o que a gente precisa? A gente precisa da aplicação prática, que é as ferramentas que a gente utiliza, as tarefas que a gente utiliza para que você coloque na prática tudo isso que a gente está vendo aqui no processo, certo? Olha como fica tudo bem claro, né? Vamos lá, deixa eu explicar para você o que significa Bhava Chakra. Bhava Chakra, na tradição budista tibetana, representa o ciclo existência, sofrimento e renascimento. Então, os budistas tibetanos, eles acreditavam o seguinte, que a gente nascia, passava por uma vida, uma jornada de sofrimento, de muitas provações, morria
e renascia. Passava pelo ciclo tudo de novo. E por que a gente começava esse ciclo de novo? Esse ciclo nunca era quebrado, porque a gente não conseguia vencer alguns comportamentos que a gente precisa vencer para elevar o nosso espírito, elevar a um nível que não seja mais necessário a reencarnação. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você tem uma religião que não acredita em reencarnação, ou se você não tem religião nenhuma, não é uma pessoa muito dedicada a essa área, não é importante para você, aí a gente tem dois caminhos, tá? Ou a gente abre a mente e fala assim, não importa, isso aí uma pequena parte do que o processo tem a me oferecer, eu vou continuar com o processo tranquilamente, ainda que você não acredite em reencarnação, mas tenha uma outra crença sobre a alma, sobre o espírito, tente adaptar o seu jeitinho aí com as suas crenças. Eu respeito muito a sua religiosidade, e durante o processo a gente não vai ficar preso a questões de normas, de ensinamentos, de regras de religião. Não, a gente vai ficar livre, mas a gente vai ter algumas bases do que a gente quer na vida, partindo desse princípio de elevação espiritual, tá bom? E um outro caminho, gente, é simplesmente desistir, né? Aí, aqui é o momento, falar assim, não, realmente não é para mim. Eu ficaria muito triste, porque a gente tem tanta coisa para ver, tanta coisa boa de autodesenvolvimento, de habilidades, de autoconhecimento. Eu ficaria muito, muito triste. Eu acho que não é o caso, não. Eu acho que você vai ficar aqui comigo, porque tem muita coisa boa para você ver. Mas eu peço que você abra sua mente, abra seu coração, para a gente poder seguir juntos. Então, vamos lá, o ciclo de Bhava Chakra. Existência, ai que bonitinho o bebezinho. Nascemos, sofremos. O que é o sofrimento? Sofrimento é ter que trabalhar, ter que estudar, ter que se frustrar com muitas coisas, ter que lidar com pessoas que às vezes a gente não gosta, ter que, às vezes, passar por algum problema de saúde, ter que nossa, tanta coisa, né? Tanta coisa que possa ser vista como sofrimento. São as nossas provações, são as situações que acontecem na vida da gente, que a gente não gosta muito. E aí, dependendo de como a gente age, elas nos levam para caminhos diferentes, né? Se a gente tem uma doença, e se a gente se entrega a ela, se a gente não luta, ela vai nos levar para um caminho de mais sofrimento ainda. Mas se a gente tem um problema de saúde e a gente consegue manter a nossa positividade, a gente consegue manter o nosso foco, se concentrar em ficar bom, e se curar, provavelmente a gente vai seguir um caminho bem diferente. E o renascimento, porque todos nós temos um limite aqui nesse plano, né? E aí, o que acontece com a nossa alma depois vai depender muito também de como foi a nossa vida hoje, como foi a nossa vida aqui, nesse plano. A Bhava Chakra oferece uma visão clara sobre como nós, seres humanos, estamos presos em ciclos repetitivos de condicionamento. Essa palavra, condicionamento, é muito importante. Escreve no seu caderninho bem grande, condicionamento. Nós precisamos identificar quais são os nossos hábitos, quais são as nossas crenças que a gente está repetindo, que a gente está condicionado, que não está fazendo muito bem para nós. E a gente precisa quebrar esse ciclo de condicionamento. Tá vendo como é bem simbólico? Né? A gente traz aí uma ferramenta do budismo para ser colocada exatamente em prática no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nas nossas ações. E a gente só vai conseguir descobrir quais são esses condicionamentos através da observação. A gente tem que se observar para poder mudar.
e assim encontrar o caminho da libertação espiritual, encerrar o ciclo de reencarnação. Ou, simbolicamente, né? Porque aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de ciclos de repetição de sofrimento, de frustração, coisas que se repetem na vida da gente e que a gente tem o poder de fazer parar. Só que para isso a gente precisa ter o conhecimento. Além do conceito espiritual, a ferramenta, então, é super poderosa no que se refere à autoanálise e transformação pessoal. Ela nos convida a refletir sobre os padrões de pensamento, de emoções e de ações que estão nos aprisionando em ciclos repetitivos. Você já se deu conta disso? Já tinha pensado nisso? Tá vendo? Quando eu falei para você, olha, não, tudo bem você ter a religião que você tem, que você acredita. Aqui é uma coisa simbólica. O que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar a ferramenta lá da Bhava Chakra e trazer para a nossa vida real aqui, para o nosso dia a dia. Só que isso é algo que eu fiz por você, desenvolvendo o processo todo da Rota de Cora. Então, não se preocupe com isso. Ah lá, olha que bonitinho, ciclo de repetição. Padrões de pensamentos, ou seja, as maneiras habituais de pensar, moldam a nossa realidade. A gente precisa internalizar muito essa afirmação. As coisas que a gente pensa influenciam demais as situações que a gente enfrenta. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles influenciam as nossas emoções. Aqui. As nossas emoções. Conforme o pensamento que a gente tem, a gente vai gerar um sentimento, a gente vai gerar uma emoção. E essa emoção vai nos influenciar no que se refere às nossas ações, aos nossos comportamentos. Então, se eu penso só em tragédia o dia inteiro, meu Deus, vai acontecer alguma coisa ruim, vai acontecer alguma coisa ruim. Qual é a emoção que eu estou transmitindo a todo momento? É de medo, é de expectativa do ruim. Da mesma forma, quando a gente pensa coisas boas, o que vai acontecer? Se a gente está pensando coisa bacana, coisa legal, se a gente está pensando num sonho que a gente tem, numa viagem que a gente fez, se a gente está pensando naquela pessoa que a gente tanto ama, com alegria, a gente vai se sentir bem, a gente vai se sentir feliz, a gente vai se sentir amado, inspirado, realizado. E as nossas tendências são de ter ações, ter comportamentos que reflitam isso, reflitam esse nosso estado de espírito. Então, a gente vai estar com muito mais disposição, a gente vai fazer muito mais, a gente vai realizar muito mais, a gente vai tratar as pessoas muito melhor, com muito mais gentileza, com muito mais educação. Por quê? Porque a gente está emanando coisa boa, energia boa, e a gente está dizendo para o nosso cérebro, olha como eu sou feliz, olha como eu sou realizada. Então, de alguma forma, o nosso subconsciente, aquele lugarzinho da mente que a gente não tem muito acesso, mas que é repleto de informações, ele vai nos levar a tomar atitudes que, sim, venham a corroborar com essa sensação de felicidade, de alegria. Ela, olha, tá vendo? Ela se sente bem, ela se sente realizada. Então, mais coisas legais precisam acontecer para que o cérebro tenha certeza de que está tudo bem. Ficou claro? Acho que sim, né? Então, vamos lá. De acordo com o budismo tibetano, nossa vida é regida pela lei do karma, ou seja, da ação e da reação ou consequência. Por isso, gente, nós precisamos muito estar atento ao que nós estamos fazendo e ficar observando. Será que essa situação que a gente está vivendo é só culpa dos outros? Ou será que as nossas escolhas, os nossos comportamentos tiveram muito a ver com esse lugar que a gente está agora, hein? Olha, temos que ter responsabilidades. E um dos condicionamentos que nos levam ao karma. Então, o que é karma? Karma não é ruim e nem bom. Karma é, teve uma atitude X,
você vai ter uma consequência X. Teve uma atitude Y, você vai ter uma consequência Y. Não vai responder de forma contrária. É muito fluido, a natureza é muito fluida. Ela não tem essas contradições. Só que quais são, nós chamamos de 3 venenos, que são sentimentos, são características, são atitudes, são crenças que nos levam a ficar nesse ciclo de condicionamento entre nascer, sofrer e renascer. Ou, aqui para a gente, no autodesenvolvimento, esses ciclos de comportamentos repetitivos que nos levam a enfrentar situações de vida muito semelhantes o tempo todo. Antes de entrar aqui no veneno, deixa eu contar uma história. Uma jovem senhora me procurou porque ela tinha, assim, um sonho, ela tinha um objetivo de encontrar um relacionamento, um parceiro. Ela já era viúva, só que ela tinha uma grande dificuldade, porque todas as pessoas que ela começava um relacionamento, ela acabava terminando porque as pessoas tinham problemas com bebida alcoólica. E, gente, realmente, né, é uma situação muito delicada, muito complicada. E aí, quando eu fui procurando conhecer mais sobre essa jovem senhora, falei, mas como é seu dia a dia? Como que é teu ambiente? O que você costuma fazer para se divertir? Me conta mais sobre você. Ela era aposentada, tinha o dia dela, com os afazeres de casa, da família, e à noite, para se divertir, para se distrair, ela frequentava barzinhos com as amigas. Barzinhos, bailes de terceira idade, o que é, gente, o que é muito bom a gente conseguir se divertir, é muito bacana. Só que são ambientes que estão mais propícios a você encontrar pessoas que, de repente, estão consumindo bebida alcoólica, não é? Eu penso que sim. Algumas pessoas podem ir para os bares para se divertir com os amigos e não beber, mas são raras exceções. Essa não é a regra. E ela era uma pessoa também que bebia muito. Ela falou para mim assim, eu quero uma pessoa que não tenha problemas com bebida alcoólica, que não beba e que me respeite como eu sou. Aí eu perguntei, como que você é? O que você quer que essa pessoa respeite em você? Ela falou, porque eu gosto de tomar minha cervejinha, eu tomo minha cervejinha, eu saio com as minhas amigas, e eu tomo cerveja todo dia. E eu quero que essa pessoa me respeite por isso. Obviamente, teve toda uma conversa por trás dessa situação, estou resumindo muito. Mas como? Como você pode esperar conhecer uma pessoa tão diferente daquilo que você é, daqueles lugares que você frequenta? Não tem como. Você está ali submerso a um ambiente, a uma situação, a atitudes que vão te levar para uma repetição de situação. Então, a primeira coisa que ela tinha que fazer era rever se realmente a bebida alcoólica era assim tão importante para ela. E como ficaria isso na cabeça dela ter um comportamento e exigir que esse relacionamento que ela tanto espera, que essa pessoa não tenha? Por que ela pode ter e o outro não? Então, na lei do karma, isso não faz o menor sentido. Se você frequenta lugar X e tem atitude X, você vai sim enfrentar situações na sua vida que espelham perfeitamente aquelas decisões, aquelas escolhas que você está tendo. E quais são os venenos que nos mantêm aprisionados a esses condicionamentos? São 3. A ignorância, o apego e a aversão. No caso dessa senhorinha, talvez a ignorância tenha sido um grande veneno que a mantinha nesse ciclo de repetição, porque ela ainda não tinha o autoconhecimento suficiente, não tinha conhecimento suficiente para saber que existe a lei do karma, que existe um condicionamento, que existe consequência nas nossas ações, nas nossas atitudes. Ela precisava de aprendizado. Então, gente, olha, a ignorância, por exemplo, quando alguém acredita que pode fazer mal a uma outra pessoa, e esse mal não volta para si.
É só um exemplo, mas é uma grande ignorância do ser humano, porque ainda que você não acredite em nada do campo da energia, ou do campo do espiritual, do campo religioso, existe o campo do seu cérebro, da sua consciência. Então, veja bem, você lembra que eu falei que o cérebro fica trabalhando o tempo todo para que a gente faça certas coisas, né? Para que aquilo que a gente tenha como atitude seja o que reflete a realidade, para ele não achar que está louco. Então, se você faz o mal com uma intenção de mal para alguém, o que o cérebro entende? Olha, essa pessoa aqui, eu acho que ela gosta muito das coisas dando errado, ela gosta muito da dor, ela gosta muito do sofrimento, ela gosta da maldade. Então, ela precisa ter mais situações na vida dela que dê a ela essa sensação aí de coisa ruim, de coisa pesada, entendeu? Mesmo que você não acredite em espiritualidade, o seu cérebro vai fazer de tudo, a sua consciência vai fazer de tudo para que você passe pelas mesmas situações de dor que você está causando. Então, é uma ignorância muito grande. Mas a ignorância não é só isso, tem vários outros campos. Não se conhecer, não saber exatamente quem você é, do que você gosta, quais são os seus valores morais, seus valores de vida que você não abre mão. Isso é uma ignorância. Não saber das suas potencialidades, do quanto você é forte, não ter conhecimento intelectual, não ter algumas habilidades que você gostaria de ter para poder alcançar os objetivos. Não saber que você precisa desenvolver habilidades para que você consiga realizar os seus sonhos. Isso tudo é ignorância. Deixa aí para mim, comente para mim, me conte, o que mais que você considera uma grande ignorância? Pense na sua vida. Qual é a ignorância? O que você precisa aprender? O que você precisa saber para mudar, para quebrar os ciclos de repetição que você não está mais afim de viver de novo? O outro veneno é o apego. É quando a gente acredita que algo é nosso e a gente não solta, a gente não deixa ir, a gente não doa. A gente fica remoendo coisas ruins, desejando alguém que não quer estar conosco, que essa pessoa fique, porque a gente quer. Eu gosto dele. Gosta mesmo? Não, é apego. Eu quero porque eu quero. É ter uma posição social e não abrir mão dessa posição social, mesmo sofrendo, mesmo passando por muitos problemas, porque você não está afim de repente, baixar um pouco de nível financeiro. Isso é apego. É desejar sempre mais, mais e mais, nunca estar satisfeito. Gente, a única coisa que é nossa mesmo nessa vida é o nosso coração, a nossa mente, nossa alma. Só é seu, escreve aí no teu caderninho, só é seu aquilo que você carrega com você o tempo todo. Você carrega teu marido, teu esposo o tempo todo com você? Não. Você carrega essa roupa que você tem, essa joia que você tem com você o tempo todo? Não, não está com você o tempo todo. Você carrega a tua casa, teu carro? Não. Sua conta bancária? Não. O que você carrega com você para onde você for, não importa onde, mesmo dormindo, é a tua mente, a tua alma, o teu coração, é o amor que você sente pelas pessoas, é o seu conhecimento, é tudo aquilo que você estudou, que você sabe, são suas experiências de vida, é a alma que mesmo após a morte ainda continua sendo sua, continua sendo exatamente você. A alma, na verdade, é você na sua forma mais limpa, mais pura. Então, deixa desse negócio de apego. E no que se refere à aversão, o que é aversão? Aversão é não querer algo, né? É o contrário, é você, por exemplo, o mesmo exemplo que eu dei, a pessoa está lá presa num relacionamento muito ruim, mas não quer deixar aquele relacionamento ruim, onde ela não é mais feliz, porque ela não quer abaixar o nível financeiro dela, que de repente pode ser que uma separação cause isso de imediato. É a aversão à pobreza, a aversão a começar de novo,
Aversão ao que os outros vão dizer. Aversão a ser julgada. Não. Aversão é um grande veneno que te mantém em situações e comportamentos condicionados. Escreve aí quais são os apegos, quais são as aversões que você precisa trabalhar para poder quebrar o ciclo, para vencer a Bhava Chakra. E a coisa que a gente precisa pensar muito aqui também é que a gente está sempre tomando muitas decisões com dois objetivos, ou de evitar a dor, ou de obter prazer. A maioria das decisões que a gente toma, a gente leva em consideração só isso, só esses dois caminhos. Ou eu decido por algo porque eu tenho prazer por aquilo, ou porque eu quero evitar a dor. Imagine que a gente está aqui caminhando nessa linda jornada, a gente já entrou mata dentro, já está em tempo que a gente está caminhando, e de repente a gente encontra um riacho de água limpa, geladinha, gostosa. O que a gente faz? A gente se banha, a gente bebe daquela água, a gente se refresca, a gente bota o pé lá dentro, curte um momento maravilhoso de descanso. E aí, o que a gente faz? A gente decide que ali é muito bom, que ali é muito gostoso, e é ali mesmo que a gente vai ficar? Então, a gente está tomando uma decisão pelo prazer. O prazer que esse riacho me dá me impede de continuar a jornada adiante, de seguir trabalhando meu autoconhecimento, meu autodesenvolvimento, que aqui já está bom demais. Então, a gente está tomando uma decisão pelo prazer, ou para evitar a dor. Imagina que a gente está caminhando, mata fechada, e tem ali um campo que tem alguns galhos com espinhos que a gente precisa passar para poder seguir adiante. Tem um longo caminho adiante, belíssimo, mas a gente não está disposto a trabalhar aqueles galhos com espinhos. A gente não está disposto a enfrentá-los, vencê-los, porque a gente quer evitar a dor. A gente não quer passar pela dor de se machucar naqueles espinhos. Então, isso nos condiciona a ficar ali e não seguir adiante, não evoluir. É um grande veneno. Qual é a dor que você está evitando nessa sua vida? Enfrenta essa dor. E qual é o prazer que você não está abrindo mão para conseguir algo muito melhor, muito mais significativo? Escreve no seu caderninho. Para vencer, para quebrar esse ciclo de condicionamento, nós precisamos desenvolver a motivação pelo dever. A motivação pelo dever significa o quê? Significa que você vai passar a tomar atitudes, tomar decisões na sua vida com base no dever, naquilo que é correto, que é a melhor forma, é a forma correta de agir. Qual é a forma correta de agir para alcançar o seu objetivo? É ficando paradinho lá no riacho, ou é se refrescando, tomar um ar, ganhar uma energia e, ó, pé na estrada? É enfrentar esses galhos com espinhos. Se você tiver uma ferramenta bacana, se você tiver um machado, isso vai te ajudar muito. E aqui o processo, Rota de Cora, minha jornada, meu mapa. Tem muitas ferramentas para te ajudar. Olha aqui, essa é uma delas. Você está tendo clareza de coisas que você não tinha. A forma correta de agir a determinadas situações, colocando de lado as motivações primárias de evitar a dor ou obter prazer, a isso nós chamamos de Dharma. Somente com o Dharma, que é o desenvolvimento da visão, da decisão, do comportamento, considerando o nosso dever, considerando o que é correto, é que a gente rompe o ciclo de condicionamento da nossa vida. Porque é assim, com base no que é correto, no que é bom, e não só naquilo que é bom para nós, mas para o coletivo, para todos, ou para nós mesmos, mas principalmente para o coletivo, é que a gente começa a desenvolver algumas virtudes que vão elevar o nosso espírito. Eu coloquei algumas virtudes aqui,
que são opostas à ignorância, à aversão e ao apego. Lembra dos venenos, né? Pois elas são os antídotos. Só que se você tiver mais aí, eu quero saber quais são as virtudes que você acha muito importante a gente estar desenvolvendo. Sabedoria, generosidade, benevolência, coragem, paciência, temperança, olha só. Sabedoria, capacidade de fazer julgamentos e de tomar decisões sensatas com base no conhecimento e na experiência, e não pelo mero acaso, pelo achismo. Generosidade, disposição de partilhar com nem que seja um sorriso, uma palavra amiga, mas também dar o pão a quem tem fome. Benevolência, ser gentil e caridoso com os outros. Gente, às vezes o vazio que a gente sente, o vazio espiritual, é falta disso, é falta de ser benevolente, é falta de ser generoso com os outros. Nós somos almas puras, almas lindas, a gente tem a necessidade, sim, de fazer o bem, é uma necessidade que já vem com a gente. E a gente não está dando ouvido para ela, a gente precisa escutar e desenvolver essa virtude. Coragem, que é a força para enfrentar o medo, as adversidades, com bravura. Sem medo de ser julgado, sem medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar. Se vai ter que trabalhar mais, vai ter que se esforçar mais, ter coragem para fazer. E paciência, que é a capacidade de suportar situações difíceis com calma e perseverança. Tudo no seu tempo. Calma. Tudo no seu tempo. Primeiro a gente está nesse encontro aqui, depois a gente vai para o próximo. E um passo após o outro, a gente vai avançando na jornada. Paciência com quem às vezes não sabe o tanto que a gente sabe, precisa ser ensinado. Paciência com os filhos, com os animais, com os estranhos, com as situações que a gente não tem o menor controle. Paciência para ver o desenrolar. E fé também, né? Temperança para a gente saber quando é hora de trabalhar, quando é hora de descansar. A vida da gente precisa ter esse equilíbrio. Senão a gente acha que a virtude de trabalho é tão grande que a gente não se dá momentos de ter lazer, de descanso. A vida tem que ter temperança. Não, descanso faz parte também. E aí, tá gostando da aula? Quero saber, tá anotando, tá tendo insights? Você tá tendo aqueles momentos assim que você tá pensando, nossa, é isso mesmo, isso está acontecendo comigo. Agora me dou conta de que estou fazendo tal coisa. Vou mudar isso. Espero que sim. Temos que avançar na jornada da vida, através do Dharma. E para que a gente trabalhe todas essas virtudes que são antídotos dos venenos que nos mantêm numa vida condicionada, nós precisamos trabalhar todas as áreas de nossa vida. E aí que entra a ferramenta Roda da Vida, uma ferramenta do autodesenvolvimento. Essa ferramenta vai nos ajudar a nos conectar com o presente em cada área da nossa vida. A nossa vida é um todo, nós somos um todo, mas é um todo composto por algumas partes que a gente precisa olhar, porque se a gente não olha, a vida não anda, a vida não gira com harmonia, com equilíbrio, ela fica capenga. Mas eu vou ensinar para você direitinho como desenvolver todas as suas áreas da vida na próxima aula. Te vejo daqui a pouco.